Desde que quando a gente se converte, a gente vê muito o povo falar, vê muito o povo falar da volta de Jesus. E a gente vai falar um pouquinho da volta de Jesus. Amém? E aí, o tema se chama Você está preparado? E aí, pergunta para a pessoa que está do seu lado: você está preparado? Parece uma palavra bem simplesinha, né? Uma palavra que tem apenas 3 sílabas, né? três palavrinhas, né? Você está preparado. Para haver uma preparação, né? A gente precisa primeiro aceitar Jesus, né? Lá que começa, né? A aceitação de Jesus, né? Que está lá em Romanos 10:9, que fala assim, não precisa abrir, vocês podem deixar no canto, que fala que se com sua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Amém? E aí no 10 ainda continua: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Amém? Mas aí, se a gente aceitou Jesus e a gente já está salvo, então não precisa fazer mais nada. O que vocês acham disso? Será que é isso mesmo? Aceitei Jesus, aí a minha salvação já está garantida. Eu posso ficar na minha casa? Posso viver de boa? Claro que não, né? Aí vem aí uma caminhada, né? Vem uma caminhada, aí vem o nosso tratamento. Aceitemos Jesus, aí vem o nosso tratamento. E esse tratamento, ele é todos os dias. Ele é todos os dias. Quando nós se convertemos, a gente aceitou Jesus. Mas a gente traz muitas tradições lá do nosso passado. Muitos costumes que a gente era preso lá no nosso passado. E isso, quando a gente vem para Jesus, isso precisa ser tratado. Se a gente só aceitar Jesus e se levar de qualquer jeito, o que vai acontecer? Talvez a gente vai acabar perdendo o que a gente já conquistou. E a gente vai... Aqui tem um versículo que está lá em Mateus 11:28, que fala: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou seja, foi o que eu falei agora há pouquinho. Quando a gente vem de lá de trás, a gente traz uma carga sobre nossos ombros. E a gente aceitou Jesus. Se a gente não se libertar disso, a gente vai se perdendo, a gente vai esfriando, a gente vai se distanciando. E como já Fabiano fala bastante, que uma brasa fora do braseiro, ela acaba se apagando. Então a gente precisa de tratamento, a gente precisa de busca todos os dias. E o remédio para esse cansaço, o remédio para isso que nos prende, é Jesus Cristo. Amém. Jesus Cristo de Nazaré. Esse tratamento para conosco, ele é constante. É um tratamento que nunca cessa. É um tratamento que vai começar desde o dia que nós se convertemos e vai seguir a nossa caminhada com Cristo até o dia que Jesus voltar, até o dia que Ele vier nós buscar. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 25.
Confesso para os irmãos que estou um pouco nervoso, né? Porque é a primeira vez que estou aqui em cima. E não é fácil falar da palavra de Deus, né? Para os irmãos, para compartilhar, porque a palavra de Deus é séria, ela não é brincadeira, né? E quando você está aqui em cima, você tem que saber o que você está falando, né? Tem que ser direcionado por Deus, né? Então, a perna dói, eu estava ali agora há pouco, doía a costa, doía a perna, a boca fica seca, e você fica ali mas Deus, Ele fala na palavra dele que Ele capacita cada um de nós, né? E nós estamos aqui, por mais às vezes que eu erre algumas palavras, mas eu quero passar a mensagem para os irmãos, que essa palavra tem ministrado muito comigo. Toda vez que eu leio essa palavra, é uma palavra muito conhecida, mas ela fala de uma forma diferente a cada dia. Essa palavra aí que está em Mateus 25, né? Vai começar aí a partir do verso 1 até o 13, né? Que vai falar aí sobre as virgens, as 10 virgens. Amém? Né? Acompanha aí, todo mundo já abriu? Amém? Quem não abriu, fala misericórdia. Amém? Fala assim, a partir do 1: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram, ou seja, pegaram no sono, todas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí veio o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens que se levantaram, pegaram as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ides antes ao que vende e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade eu vos digo, que vos não a conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Amém? Uma palavra simples, mas tem um grande significado na nossa vida. Amém? Né? Vamos trazer essa palavra para nós hoje. Essa palavra, a primeira coisa que me chama a atenção é que fala de virgem. E quando se fala de virgem, fala de pureza. E por incrível que pareça, trazendo essa palavra para nós, a virgem aí somos nós hoje. Essa virgem somos nós. Porque nós é que estamos se preparando para a volta de Jesus. É nós que estamos se preparando para ir ao encontro do esposo, para que quando ele voltar. Então, a gente aprende já aí na primeira palavra, a primeira estrofe, que nós precisamos estar puro, nós precisamos estar limpo, nós precisamos estar pronto, com as vestes brancas para a volta de Jesus. E como que nós vamos estar com as nossas vestes brancas? Como? Com tudo aquilo que nos trouxemos lá do passado, nos sobrecarregando, nos pesando na consciência, muitas vezes nos lembrando daquilo que nós fizemos? Claro que não. Nós precisamos ser o novo homem, porque quando nós se convertemos, a palavra fala lá em Miqueias
7,19, que todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, elas são jogadas no mar do esquecimento. Mas as tradições às vezes nos acompanham por um bom tempo. Os costumes nos acompanham por um bom tempo. E a gente precisa se libertar disso. A gente precisa ser tratado. Então, se eu mentia, eu não posso mentir mais. Ou será que é só eu que, quando eu me converti, eu trouxe um monte de problema, um monte de costume? Porque eu tinha, não sei se os irmãos também trouxeram alguma coisa de herança, coisas que não agradavam a Deus, coisas muitas vezes que Deus abominava. Porque eu confesso que eu mentia pra caramba. Minha esposa também, ela sempre testemunha isso, que ela era muito mentirosa. Ela mentia, permita-me, ela mentia para se safar de uma situação, e em seguida ela já planejava outra mentira para encobrir aquela mentira que ela fez. Então era uma mentira em cima da outra. E ela testemunha muito isso, que hoje ela é liberta disso. Mas quem que foi esse remédio que libertou ela dessa doença? Porque mentira é doença. Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o remédio. É Ele que pode nos curar. É Ele que pode fazer todas as coisas. Se eu adulterava, se eu roubava, se eu reclamava, murmurava, fofocava, julgava, pode ser que alguém aqui fazia isso, e eu fazia, algumas dessas coisas eu fazia, e aí veio o tratamento sobre a minha vida. Hoje eu posso dizer que eu estou liberto, porque Jesus me libertou, porque Ele é o que nos dá a direção. Sem Ele nós não somos nada. Ah, mas eu não faço mais nada disso. Eu fazia lá no passado, hoje eu não faço mais. Mas e aí? Como que é? Como que nós estamos se comportando lá dentro da nossa casa? Muitas vezes nós somos crente aqui dentro, nós somos crente talvez lá na rua, com as pessoas que às vezes nós não conhecemos, mas muitas vezes nós não somos crente dentro da nossa própria casa. Então a gente precisa de tratamento, a gente precisa ser tratado para a gente estar preparado. Nós precisamos. E eu falo isso porque eu também me incluo. Eu também me incluo. Lá em Mateus 5,14 fala que nós somos a luz do mundo, que nós somos, acho que no 15 fala que nós somos o sal da terra, e nós precisamos ser essa luz do mundo, que aonde nós passarmos, as pessoas olhem para nós e vejam algo diferente em cada um. Se uma pessoa chegar em você e falar, você é diferente, o que você tem? Já é uma prova que você está sendo tratado. É sinal que você está fazendo a diferença. É sinal que alguém está te enxergando. Não está te enxergando como as pessoas lá do mundo. Não está te enxergando como as pessoas que fazem piadinha lá no mundo, né? É uma das coisas que, se nós participávamos, não podemos participar mais, porque são coisas que Deus não gosta, são coisas que Deus abomina. E às vezes, mas não tem problema nenhum, é uma piadinha só, não tem problema. Mas tem uma passagem também que fala das raposas e das raposinhas, que as coisas começam bem pequenininha, aí dá uma zoadinha aqui, dá uma zoadinha ali, dá uma olhadinha ali, passa vou falar um palavrão, uma gostosa ali, né? Dá uma olhadinha, não tem problema, se não passa um gostosão também, né? Também dá uma olhadinha, só olhei. Mas a palavra também fala que se o teu olho te faz pecar, arranca. Porque para entrar no reino de Deus tem que estar puro, tem que ser tratado, senão não entra.
E essas lâmpadas, aí fala sobre as lâmpadas também. Que essas virgens, cada uma delas tinha uma lâmpada. Essa lâmpada, ela significa a palavra. A palavra de Deus. Deus revelou para mim que essa lâmpada, hoje nessa revelação dessa ministração, ela representa a palavra de Deus, a Bíblia. Uma Bíblia lá na sua casa, lá no armário, ela pode ser uma lâmpada sem azeite. Uma lâmpada que não faz luz nenhuma, que não alumia nada. Então nós entendemos aqui, que nós aprendemos, que nós necessitamos e precisamos de ler a palavra, de buscar a palavra, para nós poder ir ao encontro do esposo, que significa Jesus Cristo, na volta dele, quando ele voltar nos buscar. Nós precisamos estar se alimentando a cada dia da palavra de Deus. Esse alimento significa o azeite. Quanto mais nós buscarmos a palavra, quanto mais nós orar, quanto mais nós jejuar, quanto mais nós se entregar na presença de Deus, quanto mais nós tiver intimidade com Ele, mais o azeite vai subindo o nível dele sobre nós. Amém? Amém. E aí eu faço uma pergunta: como que está o seu depósito de combustível? Vocês têm buscado? Têm lido a palavra? Quantas vezes essa semana foi lida a palavra? Começando por mim. Será que eu busquei ler a palavra para mim estar abastecendo-me desse azeite, dessa presença de Deus? Porque o azeite aqui, ele representa o Espírito Santo em você, ele representa o Espírito Santo em mim. Quanto mais eu oro, quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu jejuar, me entregar na presença de Deus, ter intimidade com Ele, o Espírito Santo vai crescendo em mim e vai crescendo em cada um de vocês. E aí? Estamos preparados? Todos estão preparados para a volta de Jesus? Não é porque a gente percebe que, mais para frente vai falar, que a gente não sabe nem o momento e nem a hora que Ele pode vir. A gente não sabe. Talvez a gente pode estar aqui nesse momento, todo mundo sentado aqui, e Jesus pode voltar. Jesus pode voltar e pode começar a subir gente sendo arrebatado. Porque a palavra fala isso, que ninguém sabe nem o momento nem a hora. Então a gente tem que entender uma coisa: nós temos que parar de brincar de ser crente dentro de casa, dentro da igreja. A gente tem que ser crente o dia todo. Aonde a gente estiver, a gente tem que estar buscando em Deus. Porque nós podemos estar aqui. Outro dia podemos estar, ontem cedo eu estava lá no Paraná, né? Jesus poderia voltar. Poderia voltar para todos, a igreja, como também Ele pode voltar para um, para outro. É porque eu entendo que a volta de Jesus não é só no dia do arrebatamento. Não é só o dia do arrebatamento. A volta de Jesus pode ser no momento que Deus resolver te recolher, que Ele resolver me recolher também. E nós não sabemos o que pode acontecer. Nós não sabemos o que pode acontecer quando nós sair daquela porta para fora. Jesus pode voltar para mim. Eu vivi duas situações com a minha família. Uma foi há 4 anos atrás, com o meu pai. Ele entrou numa enfermidade
e não conhecia Jesus. E um determinado dia ele falou com meus irmãos que ele queria que eu fosse para lá, para o Paraná. E eu peguei, isso é uma viagem longa, gera custo, então você tem que pensar um pouco. Mas os meus irmãos continuaram insistindo para que eu fosse. E eu peguei e fui. Quando eu cheguei lá, meu pai já não estava conseguindo falar, mas ele estava entendendo ainda tudo que a gente falava. Porque quando você fazia um sinal para ele, ele assinava que sim, né? Você falava alguma coisa, ele assinava que sim. E ali, eu tive a oportunidade de orar com ele. Ele era uma pessoa que não conhecia Jesus, que não estava preparado. Eu tive a oportunidade ali de ministrar com ele. E tive a oportunidade dele aceitar Jesus naquele momento, de levar Jesus para ele. E eu entendi que ele aceitou Jesus, porque ele não estava falando, mas ele estava ciente do que eu estava falando. Porque quando eu comecei a ministrar e quando eu comecei a falar para ele, as lágrimas começaram a escorrer dos olhos dele. E aí uma prova maior ainda que Deus me deu foi que eu pedi que Deus levasse ele na minha presença. E quando foi na próxima noite, à meia-noite, Deus recolheu ele. Então meu pai, ele teve uma oportunidade. Eu fui até lá levar Jesus para ele. Ele não estava preparado, mas Deus preparou uma oportunidade para ele. E nós temos o privilégio de ter conhecido Jesus, de ter aceitado Jesus. E muitas vezes nós vemos uma situação e nós fazemos o que não vemos. Nós cometemos algo e muitas vezes escondemos, mas Deus está vendo. A palavra de Deus fala que nós podemos esconder qualquer coisa até no fundo do mar e levar até o alto do céu, ponhar onde quiser. Nós vamos esconder do ser humano, nós vamos esconder dos seres humanos aqui da terra, dos irmãos, dos pastores, dos líderes. Vamos esconder até da autoridade, mas de Deus ninguém esconde nada, porque Ele está atento a tudo, Ele enxerga tudo e Ele vê tudo. Então tudo que nós fazemos, tudo que nós estiver fazendo, Deus, Ele está vendo. Seja algo bom, Ele está vendo. Seja algo que desagrada a Ele, Ele também está vendo. Nós precisamos se preparar, porque a volta de Jesus está próxima. Desde quando eu me converti, isso tem 6 anos, eu escuto falar isso. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Tem 6 anos. Não sei quantos anos faz que você é convertido, mas Jesus está voltando. Talvez pode ser hoje, talvez pode ser, não sei, ninguém sabe. Mas a palavra garante que Ele virá, muito em breve Ele virá para buscar a sua igreja. E quando Ele chegar aqui, a gente precisa estar que nem as prudentes, que eles estavam com um azeite nas vasilhas deles, estavam com reserva, pronta para entrar para as bodas. Porque aqui a gente tem 2 situações. A gente tem as prudentes e tem as loucas. As prudentes tinham azeite, ou seja, elas buscavam viver de acordo com a palavra de Deus. Eles buscavam viver em santidade, porque para entrar no reino de Deus, para poder usufruir do prêmio que Deus tem para nós, que é a nossa salvação, nós precisamos estar vivendo de acordo com a palavra de Deus. E as loucas viviam de qualquer jeito. Ah, tá bom assim, deixa para lá. Ah, isso não tem problema. Ah, não, ninguém vai ficar sabendo, não vai afetar ninguém. Mas Deus, Ele está vendo. Deus, Ele está vendo tudo. E a gente tem que estar em santidade a todo tempo, porque nós não sabemos o dia. E voltando, vivi uma segunda situação essa semana.
são testemunhos que, por incrível que pareça, está mais ou menos baseado aqui na palavra. Vivi outra situação essa semana. Há uns 20 dias atrás, foi exatamente que eu lembrei dele, foi exatamente no dia que nós saímos lá do encontro. Quando eu cheguei na minha casa, uma mensagem que o meu irmão estava internado. E assim, dali 4 dias ele entrou na UTI. Uma pessoa não convertida, uma pessoa que não tem conhecimento, que vivia na ignorância. E aí fui deixando, porque a gente estava planejando em viajar no final do ano, né, para visitar eles, e fomos prolongando. Não, vamos deixando, ele vai sair do hospital. Quando foi sábado passado, ele teve uma parada cardíaca. E aí ele entrou em coma. E aí meus irmãos me ligaram para mim de novo, para mim ir para lá, porque ele não estava bem. E eu, até aquele momento, eu não tinha pensado em ir. Não tinha pensado. Veio a Mari, falou comigo, conversou comigo, e eu cheguei à conclusão que a gente precisava ir de novo. E aí eu viajei na sexta-feira passada. Chegamos lá, tive novamente a oportunidade de visitar ele em vida, só que ele estava em coma. Segundo os médicos, eles estavam entendendo o que a gente está falando, mas eu já não tenho certeza, né, porque de medicina eu não entendo. A gente teve a oportunidade de orar ali, eu e a Mari, de visitar ele em vida. Mas quando foi na terça-feira à noite, Deus recolheu novamente, né? E Deus, ele pode recolher qualquer um de nós a qualquer momento. A gente não sabe. Assim como a gente aguarda pelo grande dia do arrebatamento, a gente não sabe pelo dia de amanhã o que pode acontecer. Então, para que a gente ficar esperando acontecer o pior? Ficar esperando muitas vezes Deus permitir que uma prova caia sobre as nossas vidas para nós vir se santificar, para nós vir se preparar para a volta de Jesus. É tão gostoso viver na presença dele, né? Eu, dentro desses 6 anos de convertido que eu tenho, eu costumo falar, e com toda a certeza, que o que eu vivi lá no mundo não tem comparação do que eu vivo hoje. O quanto é gostoso você poder entrar dentro da tua casa e ter uma família que está servindo ao Senhor, uma família aqui que está buscando ao Senhor. Não somos perfeitos, porque ninguém é perfeito. O único perfeito era Jesus Cristo de Nazaré, mas a nossa busca tem que ser constante. E eu me sinto muito feliz toda vez que eu tenho a oportunidade de falar desse Deus maravilhoso, porque tudo é para Ele, tudo é para Ele. Foi Ele que nos deu o sopro de vida, foi Ele que criou todas as coisas, criou o céu e a terra, né? E muitas vezes a gente não reconhece isso. Muitas vezes a gente não olha lá atrás o que Jesus fez por mim e fez por cada um de vocês. E às vezes por coisas tão pequenininhas, a gente deixa muitas vezes de adorá-lo a Ele. A gente deixa muitas vezes de buscá-lo a Ele. Não tem como a gente estar preparado para a volta de Jesus se a gente não tiver intimidade com Deus, se a gente não tiver busca em Deus. Não tem como, porque a gente vai
deixamos as coisinhas pequenininhas entrarem na nossa vida, e quando a gente vê, as coisas viram uma bola de neve, e muitas vezes a gente até já pecou, muitas vezes a gente já murmurou, muitas vezes a gente já reclamou, muitas vezes a gente já perdeu a bênção. Não é porque a palavra de Deus fala que a gente tem, vivendo aqui, a gente tem que comer o melhor desta terra. A palavra de Deus nos garante que nós temos que comer o melhor dessa terra, e que as bênçãos do Senhor estão sobre cada um, mas nós atrapalhamos que elas venham, com as nossas falta de busca, muitas vezes com a nossa reclamação, com as coisas que a gente faz que não agradam a Deus. E para a gente usufruir de tudo que Deus tem para nós precisamos buscar a cada dia. Ah, mas como que eu busco? Cada um tem o seu jeito. Leitura da palavra, oração, jejum. Muitas vezes a gente perde, às vezes horas, na frente de uma televisão. Não é o meu caso mais hoje. Para a honra e glória do Senhor, eu estou liberto disso, porque não me faz falta nenhuma. Acho que a gente está em casa, mais ou menos, acho que uns 2 meses, que se assiste é muito pouquinho. Eu praticamente que trabalho e chego em casa, depois que eu chego eu não vejo televisão ligada. Então, a gente se libertou, mas a gente já foi também viciado, que passava ali horas na frente da televisão, e muitas vezes esquecia até de orar para dormir, porque já saía dali cansado, e já um ia para a cama primeiro, e aí a oração não acontecia. E aí começava a vir os probleminhas, porque começa a vir, quando a gente deixa de buscar Deus, começa a aparecer, porque a gente está dando brecha para o inimigo começar a trabalhar na nossa vida. E a gente está sendo aí como as imprudentes, como as loucas, que a gente leva a vida de qualquer jeito. E a gente não pode ser esse tipo de pessoa, senão a gente vai acabar perdendo o que a gente já conquistou lá atrás. A partir do momento que a gente aceitou Jesus, nós já temos o direito. O nosso nome já está escrito lá no livro da vida. Mas se nós não tivermos uma caminhada com Cristo alinhada, nós podemos perder. Nós podemos perder. Então a busca é constante. A busca é todos os dias. A busca é em casa. A busca é na célula. A busca é fazendo a obra de Deus. A palavra de Deus fala que nós somos capazes de pregar o Evangelho, de fazer o ID de Deus. E às vezes a gente acha que a gente não é capaz. Isso é mentira de Satanás. Vocês são capazes. Vocês são capazes. Vocês são capazes. Quando isso vier na mente de cada um, tem que falar: não, eu sou um escolhido do Senhor. Eu sou escolhido e eu vou fazer a obra dele. Porque nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para fazer a obra. Eu já testemunhei lá no encontro que eu era uma pessoa totalmente tímido. Ainda sou. Mas eu era totalmente travado. Eu não falava quase. Nem falar de mim para outra pessoa, conforme o assunto que fosse, eu preferia cair fora. Ainda hoje eu sou reservado. Fico no meu canto. Mas Deus já me tratou bastante e ainda estou em tratamento. É porque eu sei que eu preciso. E eu creio que cada um que está aqui tem a sua dificuldade, mas Deus quer tratar. Deus quer curar. Deus quer fazer algo na tua vida tremendo, algo que você nem imagina, porque a palavra nos garante e fala que Deus tem para nós aquilo que a nossa imaginação não é capaz de imaginar e que os olhos nossos não conseguem enxergar.
é o que Deus tem para cada um. E é isso que nós precisamos tomar posse. É isso que nós precisamos aprender, que a palavra nos ensina. Que para nós estar preparado para o grande dia, nós precisamos viver de acordo com a palavra de Deus. Nosso pastor aqui, ele fala muito que a gente precisa comer da palavra, a gente precisa viver da palavra. Quando eu me converti, ele já falava isso, e algumas vezes até falei, mas está falando até demais já. Mas aí eu comecei a ler a palavra, e eu comecei a entender que a palavra, quanto mais você lê, mais você quer. E se você quiser ser um bom pai, leia a palavra. Se você quiser ser um bom marido, leia a palavra. Se quiser ser uma boa esposa, leia a palavra. Se você quiser ser bem sucedido, leia a palavra, porque as bênçãos do Senhor estão aqui. E quando você entende o que é a palavra de Deus, as portas do céu se abrem sobre a tua vida. Deus quer fazer algo na vida de vocês. Deus quer fazer algo na vida de algumas pessoas aqui. Deus quer fazer algo. Mude as tuas atitudes. Tome uma posição. Se prepara, porque o grande dia está chegando. O grande dia está chegando, e nós temos que estar preparados, porque senão as portas se fecham, e depois que as portas se fecharem, não adianta bater e falar: Senhor, Senhor, abre as portas, porque eu quero entrar. O Senhor vai falar assim: ó, na verdade eu vos digo que eu não os conheço. Então vamos mudar, vamos se preparar. A volta de Jesus está próxima. Jesus está voltando. E às vezes a gente está brincando com a palavra de Deus. Às vezes a gente não vai na célula por uma simples coisinha, porque às vezes o filho não para quieto, ou talvez porque estou cansado, porque trabalhei o dia todo. Mas quem te deu o filho, quem te deu o teu trabalho, foi Deus que te deu. Então não tem desculpa. Não tem desculpa para a gente não buscar Deus. Deus, Ele quer que todos que estão aqui, e muitos outros que dependem de cada um de vocês, levar a palavra para eles, sejam arrebatados no dia da grande volta. Mas para isso nós temos que ter um posicionamento. Para isso nós temos que buscar. Para isso nós temos que se preparar. Para isso nós temos que estar aos pés da cruz. Nós temos que lembrar que aquele sangue que Jesus derramou lá na cruz do Calvário não foi em vão. Que tudo o que o inimigo coloca na minha mente, que eu não sou capaz, que eu não posso, que não dá, Jesus já pagou lá atrás. Jesus já pagou o preço. E a gente tem que ser perseverante a todo dia. Lá no capítulo 13 fala: vigiai e orai. Vigiai, para não ser pego de surpresa. Então a gente precisa estar preparado. Nós precisamos ser que nem as prudentes, ter sobra, ter um estoque de combustível em nosso coração. E esse combustível se chama Espírito Santo. Esse combustível se chama se encher da presença de Deus. Não deixar para a última hora. Não deixar para aquele momento que a gente já está na prova, na aprovação. Sendo que a gente pode buscar antes.
sendo que a gente pode estar preparado, sendo que a gente pode estar sorrindo para a volta do grande dia. Se a gente falar aqui, quem quer morrer? Ninguém quer. Mas quem quer a salvação? Todos vão querer, né? Eu quero. Só que as duas estão ligadas. Se Jesus não voltar antes, né? Se ele voltar, ele pode levar todos em vida. Mas a gente está sujeito a qualquer momento. E para isso, temos que estar preparados. E só quem pode nos preparar é a palavra. É viver de acordo com a palavra de Deus. Portanto, vigiai e orai o tempo todo. Estejam prontos, porque Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E eu quero ir com Ele. Amém?